E aí galera, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui fazendo mais um vídeo nesse ambiente de agrofloresta, ó, bonito aqui atrás de mim, que eu estou aqui para defender a ozonioterapia no Brasil. Porque eu não sei se você sabe, você que gosta de ficar assistindo televisão, assistindo Copa do Mundo, enquanto você está distraído com esse tipo de coisa, estão maquinando por trás, né? E a gente sabe muito bem quem que está por trás, né? A grande sistema que está por aí. Então, neste domingo, a Rede Lixo de televisão colocou mais uma das suas matérias tendenciosas no seu telejornal de domingo, né? E agora dessa vez é para denegrir a imagem do ozônio. Então ela colocou uma matéria lá para todo mundo assistir e tal. Primeiro vamos saber o que é a respeito do ozônio, para na hora que você estiver assistindo ela descer a lenha no ozônio. Então ela colocou lá como se os médicos brasileiros fossem crianças, fossem meninos que não tivessem cuidado com a sua saúde, com o seu bem-estar, principalmente os médicos que trabalham com ozônio. Fizeram entrevistas tendenciosas, cortaram as entrevistas, colocando só os trechos que eles queriam, não colocou a entrevista direta. Então o que acontece? Ela denegriu basicamente a imagem do ozônio, porque hoje se uma pessoa for, se um médico falar, ó, tem um tratamento com ozônio, a pessoa, mas a Rede Lixo de TV falou que o ozônio não presta. Então o que ela acontece? Ela quer colocar um medo na cabeça das pessoas, para as pessoas ficar o quê? Ficar comendo porcaria, só passa matéria porca de alimentação. Nos programas dela de saúde só passa porcaria, médico comprado, entendeu? Que fala até que o óleo de canola é bom. Se vocês quiserem, pode pesquisar aí na internet, você vai ver que uma nutricionista, que eu tenho certeza que não sabe o que estava falando, foi lá e falou que o óleo de coco não presta. Vocês entenderam? Então, enquanto você fica distraído com futebol, por trás está sendo maquinado. Eu queria que você ficasse mais esperto, desligasse esse lixo de televisão, vai para os meios de comunicação como a internet, porque você, com o meio de comunicação como a internet, você tem a informação na íntegra, você não fica sendo manipulado, você vai ter a informação de diversas fontes para você analisar e tirar suas próprias conclusões. E com isso, eu não tenho televisão em casa, né? Meu amigo Fernando me deu a dica, eu fui lá na internet, fui ver o que eles estavam falando para saber o que era que estava maquinando. Então falaram mal de um médico lá do Nordeste, falaram de outro médico lá de São Paulo, entendeu? Que a forma que eles estão trabalhando é incorreta, entendeu? Sendo que na China, no Japão, em Cuba, Alemanha, Estados Unidos, tudo o ozônio ele está dentro da medicina, ele está dentro dos hospitais, faz base da medicina. E aqui no Brasil não pode, porque atrapalha os interesses de muitas pessoas por aí. Então o que acontece? Se você quiser, eu estou aí o que acontece? Falaram mal e aí ontem o meu amigo me mandou uma matéria já dos médicos brasileiros que trabalham com ozônio se pronunciando com relação à matéria que foi falada lá. Então eu vou passar agora para vocês a matéria e agorinha eu volto para dar as considerações finais. Então fica com a matéria aí. Boa noite pessoal, estamos aqui reunidos eu, Dr. Coimbra, Dr. Ricardo e Dr. Pedro Mintz. Nós vamos fazer um breve comentário sobre a reportagem que foi ao ar agora há pouco no Fantástico, na Rede Globo. Gostaria primeiro de dar a oportunidade aqui do Dr. Pedro Mintz de fazer o comentário em relação ao que foi dito dele no Fantástico. Inclusive, todos nós sabemos que não foi naquele contexto que ele utilizou as palavras e foram palavras manipuladas para criar exatamente o que está acontecendo agora. Uma polêmica de que a ozonioterapia não é eficaz em alguns tratamentos e também que ela não pode ser utilizada como uma terapia complementar. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Pode falar que nós estamos aqui. Pois não, eu lamento demais a boa intenção que a gente tem por ver a ozonioterapia resolver muitos problemas de saúde, de feridas, de mal-estares, e a presença de um repórter que tem que dar ao público a informação correta, a informação fidedigna, ele praticamente truncou na hora que nós fazíamos a apologia da ozonioterapia,
Nesta hora, ele cortou e fez a montagem que ele queria fazer. Nós temos trechos gravados, porque nós gravamos essa reportagem aqui. E nessa reportagem nós vimos que foram excluídas informações importantíssimas. Eu, por exemplo, disse, cura o câncer, mas em continuidade eu expliquei que não cura o câncer como doença, ele faz remissão dos sintomas. Se uma pessoa tem um tumor grande e não sente os sintomas do câncer, ele não está curado, mas não está com a doença. Assim como uma pessoa pode ter AIDS, ter os vírus e não chegar. Aliás, AIDS não. Ele está contaminado com vírus e não ter AIDS. E o caso do ozônio, por exemplo, em AIDS, ele cura. Por quê? Porque os exames laboratoriais caem e fica não reagente. De que modo nós podemos provar que a pessoa se curou de AIDS? Isso nós temos casos no consultório. E outros assuntos que foram falados dão a impressão de que a gente é criança, de que a gente está brincando de medicina. Isso é a nossa vida, esse é o nosso amor à própria criatura. Por isso que nós nos sentimos muito tristes de ver uma emissora como a Globo, um repórter como o Carlos Delanoy, que eu pedi, tem gravado, que ele fosse uma pessoa que mostrasse ao público o que o ozônio faz de bom para poder dar esperança, dar luz no fim do túnel para as pessoas que estão com doenças graves. Doutor Pedro, o que mais impressionou que em nenhum momento a Rede Globo falou dos países que já utilizam a ozonioterapia. 28 países, além dos Estados Unidos, onde as farmacêuticas são fortes, lá nos Estados Unidos tem restrições pelo poder das farmacêuticas. Quando eu critiquei a quimioterapia, eu expliquei por que eu critiquei a quimioterapia. Existe, os médicos sabem. A resolução do problema de quem faz quimioterapia em certas doenças resolve bem, mas em outras é 3% de resolução. E às vezes complica demais e 47% chega à morte, além do sofrimento que é a quimioterapia. O ozônio, ele tira sintomas de mal-estar durante a quimioterapia. Isso é um dos grandes favorecimentos que o ozônio provoca. Por isso que eu falei, é idiotice, mas tem motivo, tem na reportagem, só que não foi apresentado. Doutor Coimbra, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos os que nos ouvem. Meu nome é José de Castro Coimbra, sou médico, sou um dos fundadores da Associação Brasileira de Ozonoterapia. Lamento que as coisas tenham chegado a esse nível. O Brasil aplica milhares de medicamentos que não foram testados aqui no Brasil. Nós aceitamos as experiências que foram feitas em outros países. Com o ozônio não estão aceitando o que os outros países já conseguiram depois de muitos anos de experiência. Vamos aguardar a resolução do Conselho, não sei se é estadual ou federal de medicina, me parece que é federal. Vamos aguardar a resolução do Conselho Federal de Medicina. E eu vou lembrar apenas 3 casos. Vamos falar da acupuntura. Durante muitos anos, os médicos brasileiros que fizeram acupuntura, muitos inclusive haviam adquirido os conhecimentos na China, e aqui no Brasil era proibido fazer a acupuntura. Médicos quase tiveram diplomas cassados. E hoje a acupuntura está legalizada. Vamos voltar para a homeopatia. Aconteceu a mesma coisa. A homeopatia não era aceita pelos conselhos de medicina e muitos colegas foram punidos. Vou falar da minha experiência. Em 1979, eu era deputado federal. Um colega nosso fez uma cirurgia de mudança de sexo e foi considerada como um crime
não só civil, mas também uma infração ética. Foi punido. Eu apresentei um projeto naquela ocasião, discutimos na Câmara dos Deputados, aprovamos na Câmara e no Senado. O projeto foi vetado pelo presidente da República de então, mas hoje a cirurgia não falamos mais de mudança, mas de adaptação de sexo, está inteiramente aprovada pelos órgãos médicos, pelos governos, e muitos brasileiros estão se beneficiando com a possibilidade de realizarem a cirurgia. Então, você que é adepto da ozonoterapia, não se preocupe. Nós vamos lutar em todas as trincheiras, inclusive na trincheira política, para que o governo assuma a sua responsabilidade. E, se há necessidade de fazer no Brasil o que já foi feito em outros países para se adotar a ozonoterapia como tratamento, vamos fazer. Tenham paciência, porque a burocracia é muito séria, mas com o apoio de vocês, que inúmeras, milhares de famílias que se beneficiaram com a ozonoterapia, não fiquem assustados. Estamos vivendo um momento de dificuldade, mas saberemos juntos, os médicos que fazem ozonoterapia, os associados da Associação Brasileira de Ozonoterapia e os pacientes, vamos vencer mais essa batalha. A vida é assim mesmo, de vez em quando aparecem obstáculos com os quais nós não contávamos. Uma boa noite. Doutor Ricardo, o que o senhor tem para dizer para o nosso seguidor? O senhor que é um estudioso da ozonoterapia e conhece cientificamente vários casos, vários relatos já publicados mundo afora sobre a ozonoterapia. O que chama a atenção no que foi apresentado hoje no Fantástico é a falta de informação dos colegas em relação a citar os trabalhos internacionais, os 28 países que já utilizam a ozonoterapia como meio de tratamentos, certamente países com medicina de igual nível ou superior à do Brasil. E nesse ponto não foi tocado em nenhum aspecto essas vantagens. Simplesmente houve uma crítica, um massacre contra essa terapia, exatamente como o Dr. Coimbra falou, em relação ao que passou pela homeopatia, pela acupuntura há muitos anos atrás. Realmente tudo que é novo assusta um pouco as pessoas e a ignorância sobre o assunto faz essas pessoas tremer. Na realidade, o melhor meio é que cada um de vocês acesse a internet, busque as informações, estudem sobre o assunto. Porque como o Alan comentou, eu sou um estudioso desse assunto, porque eu acho isso extremamente relevante. A capacidade que o ozônio tem de ajudar como complemento das outras terapias é fantástica, com baixos efeitos colaterais. O que foi comentado sobre morte por embolia gasosa é simplesmente por erro de técnica, como acontece na medicina tradicional. Se você pegar um mal profissional, você vai morrer mesmo tomando um remédio tão simples como uma Novalgina. Ele vai lhe dar a dosagem errada e ele vai fazer mal. Então aquela história de que entre o veneno e o remédio está a dosagem é verdadeira, com o ozônio também é. Por isso é que para poder fazer essa técnica você teria que se preparar, teria que estudar, teria que ler. E isso é coisa que não foi dito pelos médicos que defenderam o outro lado contra o ozônio. Então nós vamos aguardar como médicos a resposta do CFM, mas certamente, como o Dr. Coimbra falou, há muitos outros interesses que estão brecando esse tipo de implantação de terapia no nosso país. Uma boa noite a vocês. Então, galera, vocês viram aí, Dr. Coimbra, que é um dos fundadores da ABOS, Associação Brasileira de Ozonoterapia, tá falando aí, vocês viram como que ele falou aí, o nível de indignação, mas os outros dois médicos, o primeiro médico que falou aí também estava na reportagem, mas
a gente tem que ter malícia. Até os médicos, colegas médicos, vocês têm que ter malícia. Porque quando uma reportagem dessa chega querendo fazer uma matéria com você, geralmente, quando você está contra os interesses da indústria, é claro que eles vão fazer uma matéria tendenciosa contra você. Então você não pode permitir matéria ser feita. Ou você coloca seu advogado para falar lá se vai entrar a matéria na íntegra, para você processar a empresa se não colocar do jeito que a matéria tinha que ser. Então a gente tem que ter a malícia. Então eu estou aqui para defender tanto a classe dos meus colegas médicos como dos meus colegas terapeutas, que é ozonioterapeuta, trabalha com ozônio também. Então a gente tem que fazer o protocolo certo, do jeito que tem que ser feito, entendeu? As dosagens tem que estudar, o Instituto aí de Ozonioterapia e a Associação de Ozonioterapia do Brasil está aí para isso, está para fornecer cursos para que você possa se capacitar com relação à dosagem, com relação a tipo de aplicação, com relação a como que é os protocolos, para você estar aí interagindo e saber a melhor forma de auxiliar no tratamento do seu paciente. Então, aí apareceu na matéria também, né? Se vocês entrar aí na internet, vocês colocam aí, vocês sabem qual que é a rede lixo de televisão, coloca lá o telejornal dele lá de domingo, vocês vão ver a matéria porca que eles fizeram lá. Então, o que acontece? Lá na matéria, alguns outros colegas médicos falavam que desconhecia artigos científicos e livros que falavam a respeito de ozonioterapia. Tem cabimento um trem desse? Aí eu quero falar para vocês, colegas, que falaram isso. Vocês não conhecem porque vocês não estudam. Eu tiro isso da boca do Laí Ribeiro. O Laí Ribeiro fala o quê? Fala que vocês não conhecem a respeito porque vocês ficam com a bunda pregada na cadeira e não partem para estudar. Porque eu vou te dar somente um exemplo do livro que eu li, que está no Amazon.com. Um dos maiores livros que tem estudo científico, que tem quadros clínicos, entendeu? Estudos clínicos comprovados, entendeu? Protocolos, dosagem, e é um dos livros desta grossura, que você colega médico, você ia perder no mínimo uns 4 meses para ler. Então pesquisa aí do velho Boss, pesquisa aí no Amazon.com que você vai ver, tá na faixa aí de R$800 o livro. Então, para você vir numa rede de televisão e falar que não tem matéria, é porque você não estuda. Se você estudasse, você ia ver que tem artigo científico, que tem casos clínicos, estudos de casos clínicos, dosagem, protocolo, para todos os tipos de doença. E o mais legal de tudo, tem resultados. Tem resultados. É só você pegar seu paciente, começar a fazer ozonioterapia com ele, aliado com outras terapias, né? Ou até mesmo medicação, você vai ver a diferença no quadro clínico desse paciente. Isso aí tá tudo na internet, disponível para você. Agora, você chegar e falar que não tem, é porque você não estuda. Porque se você estudasse, você não ia fazer isso. Entendeu? E isso é falta de ética ainda por cima. Você falar que não tem uma coisa, sendo que você nunca pesquisou. Entra no Google Academic, que é só de estudo científico, e digita lá ozonioterapia, para você ver quantos artigos científicos tem. Você quer estudar mais? Vai lá no material do Laí Ribeiro. Entra lá na academia do Laí Ribeiro, ou então faz uma pós-graduação com ele lá, que você vai ver que lá tem mais, se eu não me engano, 55 mil estudos científicos, estudos acadêmicos falando a respeito de ozônio. Para você vir numa rede lixo dessa e falar que não tem artigo científico, que não tem comprovação, que não faz isso, que não faz aquilo, é porque você não estuda. Comece a estudar que você vai ver o tanto que o seu conhecimento vai melhorar e o quadro clínico dos seus pacientes. Porque esses médicos aí, igual o Dr. Coimbra, a gente tem que ter respeito por ele. O médico tem 80 anos, ele não é menino, ele não é um moleque não, para ser tratado igual o outro médico lá estava sendo tratado, igual um moleque, como se ele não estudasse, como se ele estivesse fazendo uma coisa ali de qualquer maneira, para destruir mais a saúde do paciente dele. Então, quando a gente falar isso, a gente tem que ter respeito, a gente tem que olhar um médico com o nome que ele tem, Dr. Coimbra, ele tem um nome a ser zelado, ele tem uma clínica em São Paulo, tem 80 anos, está trabalhando aí, se eu não me engano, 50 anos na área, para a pessoa chegar e falar que não tem resultados, é só ir lá na clínica dele e dar uma olhada lá nos pacientes.
Você vai ver um monte de resultados. Então, galera, é isso aí. Vocês viram o vídeo aí, pesquisa, que vocês vão ver que ozonioterapia resolve. E os interesses não estão para que ela seja vinculada no Brasil. Porque como o trem tem resultado, dá resultado nos tratamentos, a pessoa começa a voltar a energia, o corpo começa a melhorar, aí tipo assim, não vai usar medicamento, né? Que é o interesse da galera, né? A galera quer que você use medicamento. Então, pessoal, é isso aí. Eu estou aqui em defesa de todos os ozonioterapeutas do Brasil e de todos os meus colegas médicos do Brasil. Quero mandar um abraço aí também. Quem quiser fazer o curso de ozônio na Nepulga, você pode entrar aí na internet, digita aí Nepulga. Ela oferece curso de ozonioterapia também. Tem a BOS, que oferece curso de ozonioterapia. Tem o Instituto Brasileiro de Ozonioterapia, que você pode estar fazendo seu curso especializando, você que é da área médica. Então é isso aí, galera. Um super abraço e vamos boicotar esse tipo de emissora. Boicota futebol na sua vida, boicota esse tipo de televisão. Desliga a sua televisão, vai para a internet, que você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. Seus conhecimentos vai melhorar, sua vida vai melhorar, que você não vai ficar enchendo sua mente de novela, de porcaria que passa nessas carai de asa aí, entendeu? Então vamos colocar o nosso foco no estudo. Vamos colocar o nosso foco no que está acontecendo na política. Porque na hora que entrar um novo político aí, que começar a colocar leis repressivas sobre você e sua família, aí você vai entender o quanto você poderia estar melhorando, indo estudar, indo ver o que está acontecendo, ficar antenado, ao invés de ficar ligado em porcaria. Então é isso aí. Um super abraço a todos vocês, colegas que trabalham com ozônio no Brasil. Super abraço.